E se o obstáculo que está na sua frente hoje não for um sinal que você está no caminho errado, mas exatamente o oposto? E se for a prova mais clara de que você está no caminho certo? Eu sei como isso soa, né? Parece uma daquelas frases que as pessoas dizem quando não sabem mais o que falar. Mas eu não estou dizendo isso aqui para te consolar. Eu estou dizendo porque quando você olha com atenção para histórias de transformação mais profundas que existem dentro da sua própria família, da sua cidade, na história da humanidade, você começa a perceber um padrão que não dá para ignorar. O milagre, ele quase sempre apareceu depois do obstáculo, não apesar dele, por causa dele. E eu quero conversar exatamente sobre isso com você hoje. Deixa eu te contar uma coisa que acontece com quase todo mundo quando a vida empurra, quando surge um obstáculo, né? Seja uma crise financeira, uma traição, uma doença, uma perda, um projeto que desmorona. O que a maioria das pessoas faz de imediato é tentar entender se aquilo é uma punição ou azar. A mente ela vai direto para essa pergunta: por que comigo? O que eu fiz de errado? Ou então, por que eu tenho tanto azar? Essa pergunta é até compreensível, é humana, mas ela parte de uma premissa que pode estar completamente equivocada. A premissa de que obstáculos são, por natureza, coisas ruins que não deveriam estar ali. Mas e se essa premissa estiver errada? Pensa na semente. Uma semente enterrada no escuro, comprimida pelo peso da terra, sem luz, sem espaço, sem aparente possibilidade de crescer. Se você pudesse perguntar ali para a semente o que ela está vivendo naquele momento, ela provavelmente diria que está presa, está sufocada, aquela pressão que não tem sentido. E por mais que eu esteja falando de semente aqui, você consegue ver relação na vida das pessoas, que aquela escuridão ali não tem fim, mas nós sabemos de fora que é exatamente aquela pressão que vai fazer com que ela rompa. É exatamente aquela escuridão que vai fazer com que ela consiga buscar a luz. É exatamente aquele momento aparentemente impossível que é o começo de tudo. Você já sentiu assim? Como se estivesse sendo enterrado, como se a pressão ao redor fosse grande demais, como se a escuridão não tivesse um fim visível. Então talvez você esteja exatamente onde a semente está. E talvez o que parece impossível seja só o início de que tudo vai mudar. Mas eu não quero aqui ficar no campo das metáforas, tá? Então deixa eu ser mais concreto aqui. Você provavelmente já ouviu aquela frase: o que não te mata te fortalece. Quando você está no meio do obstáculo, essa frase não ajuda em nada. O que Nietzsche estava pontuando quando lançou esse clichê lá atrás, ele estava falando de algo que a psicologia moderna confirmou décadas depois com pesquisas, com dados, com estudos mesmo. O conceito se chama crescimento pós-traumático, tá? E ele diz essencialmente que seres humanos têm uma capacidade extraordinária e muitas vezes subestimada de não só sobreviver a situações extremamente difíceis, mas de sair delas transformados em algo que não teriam se tornado de outra forma. Não apesar da dificuldade, pela dificuldade. A pesquisadora americana Ann Masten estudou isso por décadas. Ela pesquisou crianças que cresceram em condições extremamente adversas, pobreza severa, violência doméstica, ausência familiar, e descobriu algo que ela própria descreveu como surpreendente. A maioria das crianças não só sobreviveu, mas muitas desenvolveram habilidades, sensibilidades e formas de ver o mundo que crianças em condições mais fáceis raramente desenvolvem. Ela chamou isso de resiliência ordinária. Ordinária porque, segundo ela, essa capacidade não é exceção, é parte da natureza humana. É o que somos feitos para fazer. E eu preciso pausar aqui por um momento porque existe uma diferença muito grande entre romantizar o sofrimento e reconhecer a capacidade de transformação que existe dentro do sofrimento. Romantizar o sofrimento é perigoso. É dizer que a dor é boa em si mesmo, que você deveria querer sofrer, né? Que quanto mais difícil, melhor, tudo é esforçado mesmo. Isso não é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo algo diferente aqui. Eu estou dizendo que o sofrimento, quando encontrado com determinada qualidade de atenção, com determinada postura interna, pode se transformar em algo que você nunca teria acessado de outra forma. E essa qualidade de atenção, essa postura interna, é justamente o que eu quero explorar com você agora. Então vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. O que é um obstáculo? Não a definição no dicionário, a sua definição. Como você experimenta um obstáculo na vida? Quando algo não vai como você planejou, quando a vida cruza o seu caminho e diz não, agora não, não dessa forma, o que acontece dentro de você? Para a maioria das pessoas, a primeira reação é a resistência. A mente começa a trabalhar contra o que está acontecendo. Não deveria ser assim. Isso não é justo. Eu não mereço isso. Eu não pedi por isso. E essa resistência é natural. É a primeira camada de resposta ao inesperado. Mas o que acontece quando
a resistência se prolonga. Quando você passa não horas, mas dias, semanas, meses, às vezes anos, em guerra com o que aconteceu, com o que está acontecendo agora também. E existe um ensinamento do estoicismo que o imperador romano Marco Aurélio articulou de uma forma que vale a pena você absorver. Ele disse algo que, traduzido livremente, soa assim: o obstáculo no caminho se torna o caminho. Não é poesia, é quase literal. Ele estava dizendo que a própria coisa que você enfrenta, o próprio bloqueio, a própria resistência, quando você para de lutar contra ela e começa a trabalhar com ela, se torna o acesso para o que você precisava chegar. Então pensa em quantas vezes isso aconteceu na sua vida sem você perceber. Uma porta se fechou e te forçou a olhar para outra que você não teria considerado. Um plano que desmoronou e te levou a descobrir uma habilidade que você nem sabia que tinha. Um relacionamento que terminou e te devolveu para você mesmo de uma forma que você nem esperava. O emprego que você perdeu e com o tempo você percebeu que estava pensando pequeno demais, se mantendo pequeno nele. E eu não estou dizendo que naquela hora foi fácil. Eu não estou dizendo que não doeu, que não foi difícil. Eu estou dizendo que, olhando para trás, algo diferente se revelou. E essa revelação que o tempo às vezes traz, não precisa esperar o tempo. Ela pode começar agora, apenas com uma forma diferente de olhar para o que está na sua frente. Então agora eu quero falar sobre algo que é menos falado nessa conversa aqui, e que talvez seja a parte mais importante de tudo isso aqui. Não é suficiente simplesmente atravessar o obstáculo. Muitas pessoas atravessam e saem do outro lado e carregam o peso de tudo que aconteceu como um fardo que elas nunca largaram. Elas sobrevivem ao obstáculo, mas o obstáculo não se transformou em nada. Ficou como uma cicatriz que doeu, como uma memória que envergonha, como uma prova de que a vida é injusta e cruel. E existe outra forma, uma forma que não é automática, que requer algo de você. Não um esforço no sentido de força bruta, mas uma qualidade específica de presença, de disposição. Viktor Frankl sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas. Ele perdeu a esposa, os pais, o irmão, perdeu praticamente tudo o que existia na vida antes da guerra. E depois, quando ele escreveu sobre essa experiência, disse uma coisa que ficou famosa, mas que é muito mais profunda do que parece na superfície. Ele disse que a última das liberdades humanas é a liberdade de escolher a atitude que se vai tomar diante de qualquer conjunto de circunstâncias. Não a liberdade de mudar as circunstâncias, não a liberdade de não sofrer, mas a liberdade de escolher como você se posiciona diante do que não pode ser mudado. Essa liberdade não é pequena, é enorme. É talvez a coisa mais importante que existe em um ser humano. E não se revela só em circunstâncias extremas como ele viveu, ela se revela no dia a dia, na forma como você responde quando alguém te trata com desrespeito, na forma como você lida com uma promessa quebrada, na forma como você se posiciona diante de uma crise financeira, na forma como você enfrenta uma notícia ruim. Em cada um desses momentos existe um espaço minúsculo, às vezes quase imperceptível, entre o que acontece e sua resposta. E é nesse espaço que a liberdade mora. É nesse espaço que o milagre pode realmente começar. Porque o milagre, no sentido que eu estou usando aqui, não é necessariamente sobrenatural. Não é necessariamente algo que contraria as leis da física. O milagre, na sua forma mais real e mais acessível, é uma transformação que não deveria ter sido possível segundo a lógica do sofrimento. Mas aconteceu mesmo assim. É quando alguém que perdeu tudo encontra dentro de si uma generosidade que nunca existiu antes. É quando alguém que foi traído profundamente consegue, com o tempo, construir uma capacidade de confiar que é até mais madura do que antes, mais sábia, mais real do que existia antes da traição. É quando uma crise financeira força uma pessoa a descobrir um propósito que o conforto jamais teria revelado. Esses são os milagres, e eles acontecem com mais frequência do que a gente percebe. O problema é que raramente nós os chamamos pelo nome. Então deixa eu te fazer uma pergunta diferente agora. Não sobre o obstáculo que você está vivendo, mas sobre você. Quem você era antes do obstáculo mais difícil que você já viveu? E quem você é agora, do outro lado dele? Não no sentido de que se você ficou melhor ou pior, tá? Mas diferente, mais complexo aqui, mais profundo, mais ciente de certas coisas que antes não eram visíveis para você. Eu pergunto isso porque existe uma tendência muito humana de olhar porque perdemos nos obstáculos, mas não vê o que ganhamos. Olhamos porque foi tirado e não vemos o que foi revelado. E às vezes o que foi revelado é mais valioso do que o que existia antes, exatamente porque não tínhamos como chegar lá
sem passar por aquilo. Isso não significa que a perda não foi real, que a dor não foi real, que o preço não foi alto demais às vezes. Significa apenas que a história não termina na perda e que você, como protagonista dessa história, tem mais influência sobre o próximo capítulo do que provavelmente acredita. Existe um conceito na física chamado antifragilidade, que o pensador Nassim Taleb ele desenvolveu num livro que vale muito a pena a leitura. Ele observou que existem 3 tipos de coisas no mundo: as coisas frágeis, que quebram quando você aplica estresse; as coisas robustas, que resistem ao estresse sem quebrar, mas também sem mudar; e as coisas antifrágeis, que não só resistem ao estresse, como ficam mais fortes por causa dele. E ele argumenta que os seres humanos são, por natureza, antifrágeis, que nossos sistemas biológicos, psicológicos e até sociais, quando encontram adversidade calibrada, não só sobrevivem, mas melhoram. E a palavra calibrada aqui é importante. Eu não estou falando de adversidade esmagadora que destrói sem deixar recurso de resposta. Eu estou falando da adversidade que a vida naturalmente traz e sempre vai trazer. Você já reparou que as pessoas que você mais admira quase sempre carregam histórias difíceis, não como vitórias que elas exibem, mas como parte de quem elas se tornaram por conta disso, como substrato, como fundação. Existe uma profundidade nas pessoas que passaram por coisas difíceis e encontraram o outro lado, que simplesmente não existe em pessoas em que tudo foi fácil. Então não é julgamento, é observação. Dificuldade, quando encontrada da forma certa, cria uma textura de humanidade que o conforto não cria. E eu quero falar agora sobre o que significa encontrar a dificuldade, só que do jeito certo, porque isso é específico, não é genérico. E a primeira coisa é não tentar acelerar o processo. Existe uma pressa muito contemporânea de superar as coisas, de processar rápido, de seguir em frente logo. Essa pressa é, na maioria das vezes, uma forma sofisticada de fuga. E a fuga do sofrimento não o processa. Ele fica no corpo, na memória do sistema nervoso, em padrões de comportamento que você não entende de onde vem. O sofrimento que não foi encontrado de frente volta pela porta dos fundos, disfarçado de raiva, ansiedade, de relacionamentos que não funcionam, de coisas que se repetem de formas que você não quer. Então, a primeira coisa é dar tempo ao tempo, não no sentido passivo, né? No sentido de estar presente com o que está acontecendo, em vez de tentar escapar dele o mais rápido possível. A segunda coisa é talvez a mais contraintuitiva de todas, que é encontrar a pergunta certa. Não aquela pergunta "por que comigo?", que fecha, mas a pergunta "o que isso está tentando me mostrar?", que abre. Não a pergunta "quando que isso vai acabar?", que coloca você numa espera passiva, mas a pergunta "o que eu posso aprender enquanto isso dura?", que te coloca em uma postura ativa dentro do que não pode ser mudado. Essas perguntas parecem pequenas, mas a diferença entre elas é enorme, porque as perguntas que fazemos dirigem a atenção, e a atenção, como neurocientistas têm mostrado constantemente, é literalmente o que molda a nossa percepção da realidade. Você pode estar na mesma situação e experienciar realidades completamente diferentes. Não porque a situação mudou, mas sim porque você mudou a pergunta que está fazendo a ela. Essa possibilidade existe, de transformar o pior caos possível em algo útil e com uma nova interpretação. A diferença, entre as pessoas a quem algo se realizou e as pessoas a quem não se realizou, pelo que eu posso observar, não foi a gravidade do obstáculo, foi a postura com que ele foi encontrado. Postura. Essa palavra é importante. Eu não estou falando de positividade forçada. Eu não estou falando de fingir que está tudo bem quando não está. Eu estou falando de uma disposição interior, uma orientação, uma escolha, às vezes difícil, às vezes que precisa ser renovada a cada dia, de permanecer aberto, de não fechar, de não endurecer por conta da situação, de não deixar que o obstáculo te convença de que a vida é só isso, que você é só isso, que o futuro é só uma extensão do presente difícil que você está vivendo. Porque a rigidez fecha, e o que fecha não pode receber. E o milagre, quando vem, ele vem pelo aquilo que está aberto. Existe uma imagem que me visita às vezes quando eu penso sobre isso. A imagem de um osso fraturado. Quando um osso se quebra e é tratado corretamente, o corpo envia uma quantidade maior de minerais para o ponto de fratura maior do que havia antes. O osso, depois de curado, é frequentemente mais denso, mais forte, no ponto onde quebrou, do que os pontos que nunca quebraram. Agora, existe uma coisa que eu quero dizer com clareza, porque seria desonesto não dizer. Esse processo não é linear, não é limpo, não segue uma cronologia arrumada
onde você tem um obstáculo e amanhã você muda a pergunta e depois de amanhã você encontra um milagre. A vida real não funciona assim. Há dias onde a postura que eu descrevi simplesmente não está disponível. Há dias onde você está exausto demais, magoado demais ou magoada demais, confuso ou confusa demais para encontrar qualquer ângulo diferente. Tá tudo certo. O problema é prolongar isso. A inconsistência faz parte naquele momento, tá? Você não precisa ser perfeito. A recaída na pergunta errada faz parte. O que importa não é a perfeição do processo. O que importa é a direção geral, a tendência ao longo do tempo, o retorno, que sempre possível, né? A abertura nova do sofrimento. Então, até aqui nesse vídeo, eu acredito que você já entendeu que você tem o poder de transformar qualquer obstáculo em milagres partindo dessa perspectiva. Tudo depende da qualidade da sua atenção, tudo depende da forma como você interpreta. E lembra, você tem o poder de construir uma nova interpretação de um novo padrão de experiência. O obstáculo, ele não define o que você vai viver como experiência depois. E o ponto mais importante para você desenvolver essa consciência é aprender como construir conscientemente a sua própria realidade. Dominando seus padrões internos, dominando as suas reações, mas principalmente colocando intenções da forma correta e fazendo com que essas intenções se manifestem. E caso você queira aprender como fazer isso, eu te convido a conhecer o meu programa o Mapa da Realidade. Lá você tem exercícios práticos de como que você domina esse processo e aprende não só a ressignificar coisas, mas construir coisas novas, a partir daquilo que você realmente deseja, trabalhando os bastidores da forma correta. Além dele, também tem os códigos ressonantes, que é a minha biblioteca de reprogramação mental, que vai fazer você ter impulsos naturais e manifestar aquilo que você quer viver de uma forma muito mais leve e tranquila. E caso você queira ir além, você também pode ter acesso à minha mentoria individual no primeiro link da descrição. Essas são ferramentas que podem te colocar em um próximo nível, caso você queira investir no seu próprio desenvolvimento. Os links vão estar aqui embaixo na descrição. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado por assistir até aqui e eu te aguardo no próximo vídeo.